Bom dia, bom dia, me escutam bem? Me deem um feedback aqui. Então vamos lá, vamos começar. Primeiramente, antes de começar, eu quero te agradecer a sua companhia, agradecer que você tá sempre aqui comigo, né? Tá sempre topando as minhas aventuras, e para mim vai ser uma alegria viver essa jornada de 40 dias. Gente, serão 40 dias. Camila nem começou a quaresma, né? Bom dia, Michele, Luciane, Patrícia. Serão 40 dias. Por que dia 28? Porque é o que a gente tem em mãos, né? É porque a gente tem que começar. Deus me inquietou essa ideia no domingo, e ontem não daria tempo de divulgar. Então a gente está começando hoje por isso, porque é hoje, né? E serão 40 dias em busca de mais intimidade com Deus, de trazer a palavra dele para o nosso dia, para o nosso concreto, para a nossa vida ordinária, e também utilizar a consciência e ferramentas, né? Então a gente vai usar o sobrenatural e o humano. Para quê? Para que a gente de fato consiga atingir a performance necessária em todas as áreas da nossa vida. E então, muito obrigada. Esse é o objetivo, né, dessa série de lives. E vamos lá, vamos começar o dia 1 da nossa live. Então, se você tem o devocional Plenitude, já pega, já traga sempre caderno, traga sempre caneta. A gente vai utilizar os 40 dias desse devocional. Camila, a gente vai continuar depois? Não sei. Não sei. E aí a gente vai vendo o que a gente vai fazer. Tá bom? Então vamos começar? Quero começar pedindo, então, primeiro, né? A Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, que ilumine todo o nosso entendimento, que esteja presente aqui nessa live, que fale comigo, mas que fale com você de modo muito particular, aquilo que você mais precisa, aquilo que eu mais preciso hoje, para que não sejam só insights humanos, mas que Ele comunique a sua vontade na minha vida, para que eu mais me aproxime a Ele, mais me assemelhe a Ele, assim como você. Então, eu creio, Senhor, que estás aqui, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Te adoro, Senhor, com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graças, muitas luzes para fazer com fruto este tempo de devocional, este tempo de oração, este tempo de diálogo contigo, Senhor. Amém? Então vamos lá. Como é que está a sua vida hoje? A gente já começa se perguntando isso. Hoje é o dia de consciência. É o dia da consciência. Não tem como caminhar nem na vida espiritual, nem na vida humana sem termos consciência. Consciência de onde nós estamos. E é isso que eu te pergunto hoje. Como que está a sua vida hoje? Como que está a sua vida hoje? E é fácil, né? Se alguém te pergunta, você responder: ah, Camila, tá bem, tá tudo bem, minha vida tá bem. Como tá, né? Tem gente que até usa assim: ah, tá melhor do que eu mereço a minha vida. Tá como Deus quer a minha vida. Mas verdadeiramente, como é que tá a sua vida? Como é que estão seus sentimentos? Como é que tá o seu casamento? Como é que tá a sua relação com seus filhos? E eu quero propor, né, que nesse momento você visite mentalmente
cada área da sua vida. Como é que está a sua relação com Deus? Como é que vinha sendo a sua relação? Como é que você vinha caminhando na busca por uma intimidade com Deus? Como é que está a sua vida de intimidade com Ele? Você se propõe a falar com Deus? Você se abre para ouvir o que Ele tem para te dizer? Como é que anda o seu casamento? A intimidade do seu casamento? A sua relação com seus filhos? É uma relação de amizade, de cumplicidade, de gargalhadas? Ou tem repreensão, tem punição, tem briga, confusão, desrespeito, desonra? Olhando para a sua saúde física, você vive e cuida do seu corpo como templo do Espírito Santo? Você tem essa consciência e é assim que você vive? Como é que estão as suas emoções? Com qual qualidade as suas emoções habitam em você? Tem depressão, tem ansiedade, tem angústia, tristeza, que por mais que você esteja bem vestido, por mais que você esteja sorrindo na rua, por mais que você aparentemente esteja muito bem, quais são os sentimentos que habitam a sua mente, o seu coração todos os dias? São sentimentos de tristeza, de angústia, de depressão, de quem se sente perdida, de quem se sente angustiada, sem um norte. Ah, Camila, eu só levanto da cama porque eu preciso mesmo, porque o despertador toca, mas eu não tenho sentido da vida, eu não quero levantar, eu não tenho ímpeto de produzir, eu não sei exatamente qual a minha missão aqui nessa terra e por isso me custa levantar e por isso me custa ir adiante. Quais são as suas emoções? Como é que estão as suas emoções? Como é que está a sua vida profissional? Você faz o que tem que fazer e pronto, né? De qualquer jeito, para bater ponto, para cumprir tabela? Ou você todos os dias começa o seu dia com um serviam? Tem uma palavra em latim que eu gosto muito, que para mim faz muito sentido, que diz serviam, eu servirei. O mundo tem a minha cara, o mundo tem a minha digital, por onde eu passo eu deixo a marca do meu sorriso, a marca do meu perdão, a marca da minha gratidão. Como que é? Como é que tá de verdade a sua vida? O mundo é melhor porque você existe? Existe mais compaixão? Existe mais empatia? Existe mais cordialidade, mais alegria no mundo, no seu ambiente profissional, entre os seus colegas? Eles descansam e depositam em você confiança, respeito, admiração, honra. Quem é você no mundo? Como é que está a sua vida? Camila, mas por que é bom eu pensar? Né? Talvez você esteja aí pensando assim, meu Deus, tá um caos, tá tudo, né? Todas as áreas da minha vida estão ruins. Todas as áreas da minha vida têm fragilidades. Ou por quê? Por quê? Não quero mexer, não quero nem ver, né? Me deixa assim no piloto automático. E esse é o principal convite dessa sequência de lives. Desligar o piloto automático. Precisamos de uma vez por todas sair do piloto automático. Deixar a vida levar é padrão de comportamento de fracassados, de pessoas vítimas, de pessoas que não sabem quem são, que não reconhecem a própria dignidade de filhos de Deus. A vida é muito linda, é muito grande para ser desprezada, para ser menosprezada, para ser empurrada com a barriga, ser vivida de qualquer jeito. Então, o principal objetivo dessa nossa live é exatamente desligar esse piloto automático. É trazer a consciência necessária para quem você é, para como anda a sua vida. Traçar uma visão muito clara de destino, que é o céu, né? A gente sabe que o nosso principal destino, o nosso maior destino é o céu.
E é para Ele que a gente tem que se dirigir. É para Ele que os nossos pensamentos precisam se dirigir, o nosso comportamento, as nossas emoções, as nossas ações precisam se encaminhar. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 48, diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. O que essa frase fala para você? O que Cristo, quando disse, né, sede vós perfeitos, sede vós perfeitos, aqueles que dominam a própria vida, que não tem o controle, ok? Porque controle só Deus tem na nossa vida. Mas que dominam as rédeas da vida, que desejam possuir e controlar não, né? E dominar todas as áreas da própria vida. E esse ser de perfeitos é meta, é objetivo, é caminho, é destino, né? Não significa que eu não sou perfeita, então não vale a pena, eu não sou perfeita, então, né, eu sou... Aí vai pro outro lado, né, do vitimismo, então eu não presto pra nada, então eu não sou boa pra nada, eu não tenho os resultados que eu gostaria de ter, então pra que eu vou me esforçar? Não, ser de perfeitos é como objetivo. Seremos perfeitos. O ponto-chave é o quanto você está buscando essa perfeição em todas as áreas da sua vida. E o primeiro grande passo é o da consciência. Qual é a consciência que você tem buscado sobre a sua vida? Para enxergar com coragem aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser ajustado, sentando na cadeira de autorresponsável, deixando de justificar, deixando de historinha, deixando de culpar os outros, colocar a culpa, porque minha vida profissional não é tão boa, porque o meu chefe, né? Porque o meu líder. Show historinhas a partir de hoje. Hoje começa essa consciência clara de autorresponsabilidade, né? Sentar na cadeira de autorresponsável. Sou eu que comando a minha vida. Sou eu que, por mais que esteja tendo os desafios, o que é que eu faço com isso? Camila, mas não é fácil ser tão criticada. Ok. Eu vou falar pra você o que eu falo pros meus alunos, pros meus coaches, né? Pega esse feedback que a vida ou as pessoas te dão e fala assim, entendi. E agora, a pergunta chave é, o que você vai fazer com isso? O que você faz com a crítica? O que é que você faz com a economia? O que é que você faz com a política? O que é que você faz com esse feedback que as pessoas e a vida te apresentam? Ao invés de cruzar os braços e se fazer de vítima, de sofredora, de se fazer de limitada, né? O que é que você faz com isso? Independente das circunstâncias, por mais desafiadoras que elas sejam. Camila, é que você não conhece o meu marido. Entendi. O que é que você faz com isso, amiga? O que é que você faz? Você pode fazer. O que é que você, como mãe, como profissional, como esposa, como filha de Deus, se coloca a fazer? Tendo essa meta de perfeição, do ser de perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E sabe o que acontece? Em Provérbios 29, diz assim: quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Quem insiste no erro, quem recebe os feedbacks e mesmo assim continua com o mesmo comportamento, e mesmo assim continua no mesmo padrão, e mesmo assim continua nos mesmos erros, será destruído. Será destruído. Olha, a vida traz feedbacks como grande oportunidade de aprendizado. Isso que te dói, que te incomoda, é para te colocar numa posição de movimento, é para te tirar da zona de conforto, é para fazer você crescer, se desenvolver. Bendito seja o erro que te traz aprendizado, bendito sejam os desafios que te fazem mais fortes. Isso que te vitimiza, troca aqui, coloca outro significado. Isso não mais nos vitimiza, isso não mais me paralisa. Essa dor que eu sinto, esse constrangimento,
esse medo, essa repreensão que a vida tá trazendo para mim não me paralisa mais. Não vai mais me paralisar. Desculpa. Isso me coloca em movimento. Na busca de, eu falo que a gente tem que ligar o radarzinho, né? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu me torno uma pessoa melhor? Como é que eu vou pro próximo nível? Agora que eu tô passando por essa forja que me aquece, que me esmaga, que me espreme, que me estica, mas me faz crescer. Esse é o convite. Esse é o convite. Olhar para a nossa vida, olhar para a sua vida hoje, reconhecer as áreas que não estão legais. Por que é que elas não estão legais? Porque todo processo de transformação precisa ter consciência clara, verdade absoluta, para que eu possa dominar a situação e aí sim eu transformar. Existe um processo de transformação. Em qual estágio você está? Hoje eu te convido a ir para o primeiro, que é trazer a consciência. Trazer a consciência de como está a nossa vida hoje. Quais são as áreas que eu posso aprimorar? E já te adianto de antemão que acredito que todas, tá? Todas as áreas da nossa vida merecem sim um olhar atento, uma atenção especial. E é óbvio que hoje não vai dar tempo, né, da gente fazer esse exercício, mas eu quero deixar aqui, esse dever de casa, vamos dizer assim, né, que você sente ainda hoje. Vamos aproveitar que o dia tá só começando, que a gente ainda tem muitas horas do dia para render, e que você hoje ainda, você sente, liste todas as áreas da sua vida e você coloque uma visão clara para cada uma delas. O que é que você vai crescer, avançar, olhando para esse mandato imperativo de Cristo na nossa vida, de ser de perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, que Provérbios traz, né? Não insista no erro, para de bater a cabeça, para de errar nas mesmas coisas, reaja. A vida te entrega feedbacks, os seus filhos estão te dando feedbacks, as suas finanças estão te dando feedbacks, é para você reagir, é para você se movimentar. Então olha com coragem, por mais que doa, por mais que constranja, né? Principalmente com as finanças, tem gente que fala assim, não quero nem olhar, né? Isso aqui eu não quero nem olhar. Eu não quero nem ouvir o que meu marido está dizendo, eu não quero nem ouvir que meus filhos estão com mau comportamento. Essa nota é porque eles não estudam, né? E não assumem a responsabilidade do quanto que de estímulos tem dado para os filhos, para o marido e etc. Então, que você não seja desse time, né? Que tapa o sol com a peneira, que tampa os olhos diante das circunstâncias, diante dos feedbacks, né? Que fala, não quero nem ver. Não, vamos lá, sem máscaras, sem armadura. Aqui é só você na presença de Deus, olhando para a sua vida. Olhando para a sua vida, nem comigo você está compartilhando. Mas fiquem à vontade, tá? Se quiserem compartilhar, podem compartilhar aí. Sem armaduras, olha com verdade para a sua vida. Traga a verdadeira consciência, porque a gente só muda aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente aprofunda, né? Porque acredite, sem consciência, a nossa vida fica como um barco à deriva. Como um barco à deriva, que vai aonde o vento sopra, aonde o mar leva. E acredite, muita gente pensa que não chega a lugar nenhum, né? Tem até uma frase, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, não chega a lugar nenhum. E deixa eu te contar que chega no divórcio, chega olhando os filhos na droga, uma repreensão no trabalho, a perda de um trabalho profissional, a perda de oportunidades de aprendizado, de oportunidades de crescimento, a falência de um negócio, ela chega. Se você não olhar com verdade para a sua vida, se você não aprender a dominar, a assumir as rédeas da sua vida, olhando como quem gere um negócio, que acompanha diariamente, o resultado vem. O resultado vem. E não é bom. A conta chega, né? Então,
que nós não sejamos, né, essas mulheres tolas, essas pessoas tolas que insistem no erro, pelo orgulho que tem essa carinha bonitinha, né, de proteção, essa armadura atraente da proteção. Não, Camila, é porque o meu orgulho me protege. Mentira, ele te confunde, ele te tira do caminho da verdade. Então que a gente se decida hoje de uma vez por todas a abominar, a abolir o orgulho da nossa vida, a perdoar quem a gente tem que perdoar, a pedir perdão. Quantas vezes a gente precisa pedir perdão, muito mais do que perdoar o outro. A gente tem que se colocar no primeiro lugar, na primeira posição de ir lá e pedir perdão. Ah, mas eu fui ofendida. Ok, faça a sua parte. Faça a sua parte. Hoje é o dia de assumir as rédeas da vida e de ser a protagonista da sua própria vida, né? Parar de se sentir, de se justificar, de dar historinhas, né? De fazer historinhas. É o orgulho que faz a gente se justificar. É o orgulho que faz a gente criar e construir historinhas e narrativas que não nos levam a lugar nenhum. Aliás, leva sim para um destino muito ruim, de tristeza, de solidão, de abandono. E aí eu quero te perguntar, qual é a área da sua vida que hoje você vai dominar? Qual é a área da sua vida? E aí, vamos lá? Porque é o seguinte, existem 4 mobilizadores da mudança, né? A dor, o medo, o constrangimento, que mudam, né? A gente tem até um ditado que fala aí, quem não muda pelo amor, vai pela dor, não é verdade? É que eu não queira mudar pela dor. Não precisa doer, não precisa vir uma doença para eu me colocar em cuidar da saúde. Não precisa ter uma crise conjugal para eu aprender a olhar com mais respeito para o meu marido. Não precisa ter uma falência, uma dificuldade financeira para eu acordar e entender que eu preciso sim da minha planilha financeira, eu preciso controlar, eu preciso cuidar, eu preciso colocar tempo, eu preciso colocar atenção, eu preciso colocar foco. Como uma planta, né? Que eu preciso olhar e regar e podar. Assim tem que ser as minhas finanças, assim tem que ser o meu profissional, o meu emocional. Como é que você está cuidando do seu emocional? O que é que você faz para cuidar do seu emocional? E hoje a gente não quer mudar pela dor nem pelo constrangimento. A gente quer mudar pela consciência. Então, trazendo consciência, vamos lá. Qual é a área da sua vida que hoje você se decide mudar, você se decide trabalhar? E eu quero que você anote aí, tá? Que você anota, que você venha para essas lives sempre com caderno e caneta na mão. E eu quero que você escreva quais são os comportamentos inadequados que você tem nessa área. Por exemplo, financeiro. Camila, eu quero olhar hoje para as minhas finanças, que é onde está apertando, é onde está, né? E eu quero que você escreva aí quais são os comportamentos inadequados. Primeiro que eu nem controlo as minhas finanças, eu nem sei quanto eu ganho, nem sei quanto eu gasto, eu não sei aonde eu gasto, o que eu faço com o dinheiro. Eu vou deixando, né? Eu vou só ali no extrato, tem dinheiro, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, eu vou pro cartão de crédito. Esses são os meus comportamentos inadequados. Gasto muito mais do que eu produzo, eu não cuido da gestão, eu não dou. Isso é um comportamento inadequado. Não doar, não contribuir. Quais são os comportamentos inadequados nessa área? Tá? Então escolha a área, quais são os comportamentos e quais são as consequências que isso está te gerando. Quais são as consequências? Caramba, Camila, é por não cuidar das minhas finanças que eu não durmo direito à noite, que eu tô tendo insônia, brigas conjugais, eu fico o tempo todo privando os meus filhos e dizendo todos os dias, o tempo todo, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Para de pedir porque não tem dinheiro. É briga, é confusão em casa porque não tem dinheiro. Na verdade, não é que não tem dinheiro, é porque eu não tô cuidando do dinheiro. Então, traga consciência sobre as consequências.
as consequências que esses comportamentos inadequados te geram na sua vida. Ah, eu me sinto ansiosa, eu me sinto deprimida, eu me sinto angustiada por conta desse comportamento. Qual é? Quais são os prejuízos? Quais são as consequências que isso tem trazido para sua vida? E anota, tá? E anota. E é isso que a gente vai entregar para Deus hoje. A consciência que a gente trouxe sobre a nossa vida, sobre cada área da nossa vida. A consciência de como andam os meus comportamentos inadequados, disfuncionais, que não dizem respeito a quem eu sou, filha de Deus, filha amada, filha predileta, filha pequena de Deus. E é isso que a gente vai entregar para Ele. Esse desejo renovado de serviam. Que todos os dias, quando a gente acordar, a gente possa acordar repetindo essa frase, serviam. Essa palavra, Senhor, eu servirei. Eu te servirei, Senhor. Eu te servirei significa eu renderei as graças, os dons, os talentos que o Senhor me dá. Eu vou colocar a seu serviço, a serviço das pessoas. Eu serei essa pessoa perfeita. Eu serei essa pessoa atenta que aprende com o erro, aprende com a repreensão, aprende com os feedbacks. Que estou sempre com a consciência limpa, a consciência clara, como um óculos que está limpinho e me faz enxergar mais e me faz enxergar melhor. Então, eu te proponho a escrever todas as áreas da sua vida, hoje ainda, a estabelecer uma visão para cada área da sua vida. Se você ainda não fez, que você faça. Se você já fez, que você repasse. Essa é a minha visão para cada área da minha vida esse ano. E depois, aonde que não tá legal, aonde que não está andando, quais são os comportamentos disfuncionais que eu tô tendo em cada área que estão me afastando desse ser de perfeitos que Deus me manda viver, me comportar. Ok? Então vamos para nossa oração final? Pai, eu te apresento hoje a minha mente, Senhor. Eu te apresento a minha mente, as luzes que o Senhor tem derramado sobre mim, as escamas que o Senhor tem tirado dos meus olhos para enxergar com coragem, para enxergar com verdade e com toda a humildade necessária cada área da minha vida, para eu enxergar aonde eu preciso mudar, os comportamentos que eu preciso mudar, Senhor. Eu te apresento, meu Pai, as minhas emoções, as minhas tristezas, as minhas angústias, as minhas preocupações. Eu te apresento, Senhor, o meu intelecto. E eu te peço, Senhor, que abra os meus olhos, que tire o orgulho que ofusque a minha visão, que tire as escamas que me impedem de enxergar, para que eu, sem mentiras e sem justificativas, eu possa enxergar tudo que precisa de transformação em mim. Que eu identifique com clareza os prejuízos que os meus erros têm causado na minha vida e na vida das pessoas que eu amo, Senhor. E eu peço, Senhor, meu Pai, que me capacites para que eu seja a pessoa sábia, que rapidamente aprende diante das repreensões, que eu tenha a sabedoria de olhar para os meus erros e me colocar na posição de aprendizado, que eu tenha a sabedoria de olhar para os feedbacks que a vida me dá, que as pessoas me dão, para que eu me fortaleça, que eu tenha a humildade, Senhor, para reconhecer os meus erros e mudar rapidamente. Tenha misericórdia, Senhor, de mim. E eu te peço mais uma vez perdão por esses comportamentos, perdão pelos meus erros que eu cometi até aqui. Mas eu saio daqui hoje, Senhor, decidida, com a ajuda do Espírito Santo na minha vida, a construir a vida abundante que o Senhor prometeu para mim. Amém. Amém. E agora eu desejo
Eu desejo um dia de paz, um dia de alegria, um dia produtivo, um dia que você vai olhar com verdade, com coragem para sua vida, que você vai lançar essa visão, que você vai pedir perdão e você vai se colocar nesse movimento de crescimento. Hoje é o primeiro dia de uma série de fichas, né, de aprendizados que vão te fazer ter um ano completamente extraordinário. Amém? Amém. Um beijo, meninas, Márcia, Michele, que alegria. Obrigada, meninas, obrigada pela companhia de vocês, obrigada pelo sim de vocês. E a gente segue juntas, de mãos dadas. E eu vou divulgar no meu Instagram, tá bom? O horário certinho da live. Coloquem lá qual é o melhor horário para vocês, pra gente fazer essa live. E estaremos juntas por 40 dias, tá bom? Celebrando muitos avanços, muitos aprendizados, muita presença de Deus na nossa vida e muito crescimento. Mi, que saudade, amiga. Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe. Beijo, tchau, tchau.